Quem aqui gosta de dinheiro? Todo mundo gosta. Na advocacia, a forma mais óbvia de se ganhar dinheiro é vencendo casos, tendo resultado. Você já percebeu que quando você ganha um processo para o seu cliente, você se torna um super-herói para ele? Você fideliza um cliente e ele ainda te indica outros clientes? Mas a questão é... Pergunta que vale R$1 milhão. Qual é a principal habilidade que um advogado deve ter para ganhar processos? Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Distensionada. Toda semana eu estou aqui falando com vocês sobre um dos 3 elementos de uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Toda semana eu estou aqui falando sobre estratégia, comportamento e mentalidade. Se tu ainda não está inscrito no nosso canal, te inscreve aqui embaixo. Se tu já é inscrito, ativa o sininho para tu não perder nenhum episódio. Para iniciar nossa conversa, eu preciso falar com você sobre o que não é a habilidade principal para se gerar êxito no processo. Falar bem, aquela pessoa eloquente que fala bem de uma forma rebuscada, ajuda, mas não ganha processo. Ter o raciocínio rápido, sabe aquelas pessoas que têm sacadas rápidas e olham para uma situação e têm uma resposta brilhante? 204 pessoas afirmam que a boate fazia show pirotécnico. Tu tinha ciência desse documento? Não, não tinha. Sem mais perguntas, tira o dado bugio deitado, é assim que se faz. Ajuda, mas também não é isso que ganha processo. Dominar todas as leis. Quem não lembra da cena do primeiro episódio do Suits, quando o Mike, ele conhece o Harvey Specter e para provar o quanto ele era bom, o quanto ele era uma pessoa capaz, ele diz: pode abrir esse livro e me falar qualquer lei, que eu vou te falar o que essa lei fala. Isso ajuda? Ajuda. Mas vamos ser bem sincero aqui, né? Dominar as leis é requisito básico de todo advogado. Ajuda, mas não te garante nada. Mas então, Gustavo, me conta, qual é a habilidade mais importante na advocacia? Aquela que faz eu ganhar $1 milhão ou de reais? Eu vou te falar. Tambores, 2 palavras, 9 letras. Ser ouvido. É exatamente isso. Os resultados da sua advocacia são inteiramente ligados ao quanto você é ouvido. Muitas vezes, quantas vezes já aconteceu contigo? Você fez um processo em que você achava que tinha razão, você falou tudo no processo e no final parece que o juiz não leu a tua petição, que o estagiário não leu a petição, talvez seja a culpa do estagiário, daí. O assessor não leu a petição. Você percebeu que o que faltou muitas vezes foi você ser ouvido? Pois é, eu vou te passar aqui 4 dicas poderosas sobre como ser melhor ouvido. E eu já adianto, a 4ª dica beira a manipulação. Fica comigo até o final desse vídeo. Dica número 1, não seja um idiota. Acho que não, né? Acho que o pessoal não vai gostar dessa dica. Acho que vamos tirar, né? Vamos remodelar. Dica número 1, respeite apesar de. Eu sempre digo que é muito fácil a gente ser simpático, educado com quem concorda com a gente. Mas e quando a pessoa não concorda? Quando o juiz não concorda? Quando o promotor não concorda? Ou quando a outra parte ela é grosseira? É exatamente sobre isso. Vamos lembrar aqui daquela nossa aula sobre autorresponsabilidade? O que as outras pessoas fazem contra você diz respeito a elas, não a você. Você tem que ser a pessoa, o advogado, a advogada, que é extremamente educado, extremamente respeitoso. Porque isso, ao longo do tempo, vai criando uma áurea ao teu redor que vai te garantir mais credibilidade, mais confiança, mais autoridade. E ter esses 3 elementos faz com que, quando você fale, as pessoas te escutem. Dica número 2, trabalhe com a verdade. Gustavo,
Mas eu sou advogado criminalista agora, quer dizer que meu cliente, se ele é culpado, eu vou ter que falar que ele é culpado? Não, calma, calma, respira. Não é sobre isso. Trabalhe com a verdade dentro do processo. Quando eu digo trabalhe com a verdade, não distorça informações. Não diga que num documento tem uma informação que não tem. Quando eu falo sobre trabalhar com verdade no processo, eu sempre me lembro de um caso que eu fiquei sabendo de um advogado que num gabinete de uma cidade, nesse Brasil afora, ele era conhecido por sempre distorcer as informações ou muitas vezes falar que existia um documento tal, comprovando, não existia. Existia então um procedimento no gabinete de um juiz, a dupla checagem. Se aquele advogado falasse que tal documento estava no processo, era obrigatório a todo assessor e todo estagiário fazer uma dupla checagem. Você já imaginou isso? A cada alegação tua tem que se ter uma dupla checagem, porque as pessoas não confiam em você. Porque você fala que um documento às vezes diz uma coisa, mas na verdade ele disse outra. Então, trabalhe com a verdade. Isso, além de ser respeitoso, traz credibilidade a você. As pessoas vão sempre olhar e falar, não, olha, esse advogado, dentro dos processos, ele não distorce nenhuma versão, ele não distorce um depoimento. O que está lá é o que realmente ele falou. Dica número 3. Facilite a mensagem. Pessoal, vamos lá, vem comigo. Alguém tem dúvida que todos os gabinetes de fóruns, de tribunais, estão lotados, abarrotados de serviço? Tu acha que algum assessor, algum ministro, desembargador, juiz, vai ler uma petição tua de 150 folhas? Não. Facilite a mensagem. Petições enxutas, ou seja, petições apenas com o que precisa ser dito. Além disso, tem um vídeo no processo em que eu preciso, é muito importante para mim que o juiz olhe. Mas aquele vídeo tem 1 hora. E daí o que a maioria faz? Não, olha, doutor, olha lá o vídeo no minuto 25.20, tá lá a prova da inocência do meu cliente. Já pensou que a gente pode muitas vezes juntar só aquele corte, explicando a petição? Olha, tem o vídeo inteiro, mas para facilitar a compreensão do juízo, eu estou juntando só o corte que nos interessa aqui, para Vossa Excelência olhar rapidamente. Ainda, vai citar um documento muito importante. Tem um documento que é muito importante, comprova a tua tese, está no processo. Tira um print só da parte importante do documento e cola a petição. Ou seja, gere atalhos para ser compreendido. Facilite a leitura da pessoa que está tendo contato com a tua peça, para que então ela fique com vontade de te escutar e quando ela veja uma petição pequena, enxuta, bem formatada, ela dê toda a atenção que tu merece. E agora, a dica que beira a manipulação, mas não é manipulação, tem mais a ver com persuasão do que manipulação, que é crie rapport. Que isso, Gustavo? É uma palavra de origem francesa que basicamente tem um significado como criar conexão, criar relação. Você já percebeu que é muito mais fácil, às vezes, tu ser ouvido por aquele juiz da tua comarca que tu tem um contato diário? Por que não criar esse tipo de rapport, esse tipo de familiaridade com aquele juiz que tu não conhece, que tu nunca viu? Rapport é sobre isso, é sobre criar identidade com a outra pessoa, com a pessoa que você quer que receba a tua mensagem. E aqui eu vou passar 2 dicas poderosas. Se você não conhece o juiz, nunca viu ele, vai ser a primeira vez que você vai falar com ele, tente achar algum ponto em comum. Por exemplo, alguma coisa que o juiz gosta, alguém que você conhece e o juiz também conhece. Eu sempre me lembro de uma experiência minha sobre isso, em que eu fui falar com um desembargador, que era conhecido como um desembargador ferrenho, né, mais rígido, e que no início da minha conversa com ele, eu fui conversar com ele no gabinete antes de ser julgado o habeas corpus, eu falei, olha doutor, quero lhe falar que escutei falar muito bem do senhor, por caso que eu conheço o fulano, que é um grande amigo dele também. E naquele momento, só aquele início de conversa, ele falou, bom, assim, eu conheço o fulano, meu baita amigo e tal. A gente já deu uma risada, as nossas barreiras já baixaram e ele ficou mais relaxado. E dali pra frente eu consegui ter uma conversa mais amigável, com mais familiaridade com ele. Mesma coisa acontece, muitas vezes você não conhece um juiz ou promotor, e aqui vai a segunda dica,
Pergunta para os teus colegas que moram na região, olha, como é que é aquele juiz? Do que ele gosta? Pensou? Captou? Muitas vezes vai ser um detalhe que não tem a ver com o processo, mas que tem a ver com pessoas. As pessoas têm muitas vezes pensado que a gente está numa época em que é tudo digital, são robôs lendo petições. Sim, isso é verdade, mas o poder de decisão ainda é sobre pessoas, é feito por pessoas. E é por isso que é muito necessário, muitas vezes, a gente gerar em uma conversa, em um despacho com o promotor, com o juiz, tentar gerar algum tipo de familiaridade para ser ouvido. Tem uma frase muito famosa de Francis Xavier Muldon que fala absolutamente tudo o que eu quero te falar aqui sobre rapport e sobre ser ouvido. Segue comigo. Quando as pessoas gostam de você, elas veem o melhor em você. Quando não, tendem a ver o pior. Se um cliente gosta de você, ele provavelmente vai entender os seus pulos como entusiasmo. Mas se não gosta, ele vai pensar que seus pulos provam que você é um idiota. Pessoal, a mensagem de hoje ela é simples e direta. Façamos com que a cada dia a gente seja mais e melhor ouvidos. Gostou desse episódio? Faz um joinha aqui embaixo, compartilha com aquele teu amigo que precisa saber sobre essa habilidade que é fundamental para se enriquecer na advocacia. Se você quiser um resumo sobre tudo que eu falei aqui hoje, me segue lá no Instagram, Gustavo da Luz ADV, me manda mensagem, escrito ser ouvido tudo junto, que eu vou te mandar então um resumo com todas as referências sobre esse vídeo. Finalmente, se você é daquelas pessoas que não vai esperar os 6 meses de todo esse movimento para ver todas as nossas dicas e quer uma reunião pessoal comigo para acelerar a prosperidade na tua advocacia, nos chama no WhatsApp aqui embaixo que minha equipe vai marcar uma reunião com você. Até mais!